18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Você que sintoniza aqui 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação. E, gente, participa do nosso programa mandando aquela mensagem de texto, uma foto, a sua sugestão de pauta pro nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto e segue a gente nas redes sociais. @18 horas News. 18 horas. Trânsito. A gente já começa conversando com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade acompanhando o movimento da volta para casa. André, boa noite, André. E tem mudança de trânsito na Coronel Teixeira por causa das obras do viaduto Passarão, é isso? Conta mais, você adiantou esse assunto pra gente ontem. É isso mesmo, é uma intervenção que acontece com a interdição parcial de 2 faixas no sentido bairro-centro, próximas ao canteiro central. Com isso, apenas a faixa da direita segue liberado para quem vai em direção aos bairros Dom Pedro e também São Jorge. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos que nos acompanham. Olha só, para compensar a redução da via, o IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, criou uma faixa em contrafluxo no sentido centro-bairro, utilizando a parte próxima ao canteiro central para os veículos que seguem em direção a Ponta Negra, Dom Pedro e São Jorge. É uma medida aí que funciona nos períodos da noite, do dia também, durante toda a execução dos serviços. Essa mudança no fluxo viário ocorre aí por conta dos serviços da trincheira do complexo viário Passarão, que avançam aí na área onde havia circulação de veículos. O trecho ele vai ser fechado com tapumes para a continuidade das obras e também a implantação do novo acesso viário. O diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, conversei agora há pouco com ele explicou como vai funcionar a nova dinâmica desse local, na verdade, como já funciona. Vamos acompanhar. Importante reforçar, nós estamos aqui bem no cruzamento da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, que está ali um pouco mais à frente. E bem aqui, os condutores que trafegam nesse local aqui onde você está visualizando, ele pode pegar a faixa da direita para seguir em direção ao centro, onde ocorre ali um estreitamento, e um pouco mais à frente, onde você está visualizando ali, o condutor pode seguir em direção à Avenida Coronel Teixeira, tanto em direção ao centro, à direita, quanto em direção ao bairro, em direção à Ponta Negra. Então nós estamos dando oportunidade para que a gente consiga melhorar a fluidez e dando opção para o condutor. Estamos com os agentes de trânsito aqui que irão orientar os condutores durante uma semana, e qualquer dúvida procure um agente de trânsito para buscar uma rota alternativa caso haja necessidade. 18 horas. É isso, a gente conferiu a fala do diretor de operações de trânsito do IMU, Stanley Ventilari, e agora, por conta dessas mudanças, o trânsito segue bastante congestionado aqui na Avenida São Jorge, no sentido bairro. A Avenida Brasil e a própria Coronel Teixeira também apresentam lentidão e fluxo intenso de veículos agora nesse comecinho de noite. Karime, Kennedson. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Crise na segurança pública. Eu, Nathalie Moraes, explico sobre a prisão de 2 policiais militares investigados num esquema criminoso de agiotagem, assassinatos e sequestros. E sobe para 11 o número de vítimas do professor de jiu-jitsu Melk Galvão, preso acusado de crimes sexuais contra alunas menores de idade. Eu, André Meirelles, falo sobre a atualização desse caso. Eu, Vanessa Lima, falo que hoje o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de mais de 8 milhões de reais para ações de recuperação no município de Manaus, aqui no Amazonas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas.
E a gente começa o programa dessa quarta-feira com mais um escândalo que comprova a atual crise na segurança pública do estado do Amazonas. Uma operação da Polícia Civil prendeu, mais de 20 pessoas hoje aqui em Manaus. 2 policiais militares do Amazonas também foram presos. A ação mirou 2 organizações criminosas investigadas por esquema milionário com acusações gravíssimas, envolvendo extorsão, agiotagem, tortura, assassinatos, sequestros e lavagem de dinheiro. Esses 2 policiais presos, eles não tiveram as identidades reveladas e, segundo as investigações, a dupla integrava o núcleo financeiro desse esquema criminoso. E detalhe, os militares eles já respondiam a processos criminais, inclusive estavam afastados da atividade policial. Ainda segundo as informações da Polícia Militar, os 2 eles foram presos e eles sem autorização judicial, né, Karime, se ausentaram do estado do Amazonas e ainda foram até para Santa Catarina, sem também essa autorização judicial. Eles foram presos lá em Santa Catarina e se ausentaram aqui do estado sem essa autorização judicial. Bom, essa operação revelou como funcionava a organização criminosa que foi alvo dessa operação da Polícia Civil do Amazonas. Além de agiotagem, extorsão, homicídio, todos esses crimes, os investigadores revelaram também que uma vítima sofreu aborto depois de ser mantida em cárcere privado por 10 dias numa espécie de QG da quadrilha. Segundo as investigações, os empréstimos eram feitos com juros abusivos e também extorsivos. Existem casos de R$150, Karime, que virou uma dívida de R$45 mil. Então, um negócio absurdo. E outro também que uma dívida subiu até para R$400 mil, segundo as informações repassadas pela polícia. E segundo a Polícia Civil, esta é uma forma extremamente inescrupulosa de cobrança através da lesão corporal, ameaça e até homicídios. Bom, esse caso, é claro, né, os Kennedy, reacende o debate sobre o abandono da segurança pública durante os últimos anos da gestão do ex-governador Wilson Lima, que foram marcados pelo avanço das facções criminosas, crime organizado, facções internacionais que imperam aqui no estado do Amazonas, que traz o quê? O aumento da violência e insegurança em todo o estado. A repórter Nathalie Moraes está acompanhando o assunto e traz agora pra gente os detalhes pra gente aqui ao vivo no 18 horas. Boa noite, Nathalie. Então, o que as investigações revelaram mais sobre a atuação desse grupo, que a cada atualização dessa notícia a gente fica mais escandalizado, horrorizado com os detalhes? Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, e a todos os ouvintes que nos acompanham na noite de hoje. Karime, né, realmente falar de agiotagem já é um crime que muitas vezes assusta, mas quando a gente vê, né, a ousadia desse grupo criminoso, dessas 2 facções, porque eram 2 facções que atuavam de forma conjunta, cometendo uma série de crimes, entre eles a agiotagem, a extorsão. A polícia confirmou casos de homicídios, né, de mortes que foram consumadas e de mortes também que foram tentadas por essas 2 facções aí, né, essas tentativas de homicídio. Além dos casos envolvendo tortura, sequestro, cárcere privado, aborto, lavagem de dinheiro. São todos esses os crimes que até agora foram investigados aí pela inteligência da Polícia Civil do Amazonas. Mas assim, essa facção criminosa, ela tem vários braços, inclusive além aqui do Amazonas, hoje foram cumpridos, né, mandados de prisão na Paraíba, em Roraima e também em Santa Catarina, como o Kennedy adiantou, onde 2 policiais militares foram presos. Mas essa ação militar aqui no Amazonas, né, aqui em Manaus, foi coordenada por 2 delegacias, né, além, né, da Secretaria Executiva Adjunta, da Secretaria de Operações Especiais, junto com a Polícia Militar, a Polícia Civil. Eles amanheceram nas ruas de Manaus hoje, onde foram cumpridos aí 26 mandados de prisão preventiva, 31 de busca e apreensão e 42, né, de sequestro de bens. Aí eles apreenderam
veículos, imóveis, além do bloqueio judicial de contas bancárias e a suspensão de atividades de pelo menos 7 pessoas jurídicas que seriam ligadas diretamente a essas duas facções criminosas. Somente uma facção que tinha, né, um esquema direto aí ligado a essas práticas ilícitas de agiotagem nos últimos 5 anos, porque as investigações mostraram que eles iniciaram os trabalhos por aqui, pelo menos lá em 2021. E de lá para cá, somente uma delas, eles tiveram pelo menos 40 vítimas e conseguiram movimentar nada mais, nada menos que mais de 24 milhões de reais. A gente vai ouvir agora um trecho da fala do delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, né? Que ele fez aí um resumo do que foi essa operação. Vamos conferir. Manhã de hoje, a Polícia Civil realizou mais uma investigação qualificada para combater 2 núcleos de organizações criminosas que estavam voltadas para aferir lucro através de extorsão e agiotagem. Essa operação foi coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana. A investigação partiu dos doutores Fernando Bezerra e do doutor Venceslan e culminou na prisão de 20 pessoas, além de sequestros de bens imóveis e móveis. O núcleo operacional, o núcleo financeiro, o núcleo mandatário dessas organizações foram presos e responderão por uma série de crimes. O doutor Fernando irá detalhar, incluindo crimes de aborto e homicídio, além dos crimes principais que eram a extorsão e a agiotagem. Reitero o engajamento da Polícia Civil no enfrentamento a todo tipo de crime no estado do Amazonas. Contamos com a colaboração de outros 3 estados. 18 horas. Karine, Kennedy e ouvintes, né? Essa era uma quadrilha realmente que já estava bem esquematizada, a gente pode dizer assim. Eles tinham todos os núcleos, né? Eles tinham um núcleo financeiro, logístico, eles tinham, né, todo um aparato para receber drogas, para receber armamento, tudo isso, e um esquema financeiro que inclusive já funcionava na região sul do Brasil. Mas a investigação também revelou que essa organização criminosa fazia esses empréstimos abusivos, né, e dívidas com progressões assim injustificáveis. Imagina você, né, emprestar ali R$1.000 e depois você descobrir que aquela dívida virou R$45.000. Assim, são situações realmente que eles combinavam em cobranças com ameaças, com lesões corporais, e aí em alguns casos, inclusive um caso foi identificado onde uma mulher grávida teria sido sequestrada, né? E a polícia, né, segundo o delegado Fernando Bezerra, ele que conduziu aí essas investigações, o delegado do 20º Distrito Integrado de Polícia, disse o seguinte, que essa mulher foi sequestrada, ela estava grávida e ela foi submetida ali a uma espécie de tortura, onde ela infelizmente acabou até perdendo esse bebê. Vamos ouvir aí o que disse o delegado Fernando Bezerra. Em um dos QGs dessa organização criminosa, ela foi colocada em sequestro por praticamente 10 dias e durante esse período há nos autos da investigação uma alta probabilidade que ela tenha perdido o bebê durante esse período. Essas espadas fazem parte de um fetiche, né, do líder de uma das organizações criminosas, que é o dono desse QG e que é o responsável por exatamente pelos atos que redundaram no possível aborto dessa vítima. Ele está submetido a um procedimento médico nesse momento que inviabiliza a sua prisão. Esse indivíduo não foi preso exatamente porque ele está numa unidade de tratamento intensivo. 18 horas. Karine, Kennedy e ouvintes, né? Só para que as pessoas que estão nos ouvindo agora possam entender, dentro desses 24 presos, né? 13 prisões aconteceram aqui no Amazonas. As outras foram nesses outros 3 estados do Brasil. Só que esse homem que teria sido identificado aí como o dono dessa casa, o homem que teria mandado sequestrar essa mulher, ele não foi preso, porque segundo informações repassadas pela Polícia Civil durante a entrevista coletiva, ele está internado em uma unidade de terapia intensiva, né? O que acaba, né, nesse momento não permitindo ali que seja cumprido um mandado de prisão que inclusive já foi expedido pela Justiça do Amazonas. Mas essa operação também teve um ponto que chamou muita atenção, que foi a prisão de 2 policiais militares que
estão na ativa aqui no Amazonas. Eles estavam afastados das suas atividades por responderem processos dentro da Polícia Militar, mas eles foram presos na manhã de hoje, no finzinho da manhã de hoje, lá no estado lá em Santa Catarina. Inclusive, a gente conversou com o Major Andrei Oliveira, ele que é diretor de comunicação da Polícia Militar do Amazonas, e ele trouxe os detalhes da prisão desses policiais. Vamos conferir. São policiais militares da atividade, ou seja, não são da reserva ou não estão reformados, tá bom? No entanto, eles já respondiam a um processo criminal que já estava em nível de justiça, tá bom? E estavam suspensos da atividade policial, ou seja, eles não estavam atuando como policiais militares, tá bom? Eles, sem autorização judicial, se ausentaram do estado, né? Foram para o estado de Santa Catarina, onde foram localizados por aquela polícia civil, né? Em apoio à nossa operação, e foram devidamente presos, tá bem? Eu gostaria também de afirmar, né, reafirmar o compromisso da Polícia Militar em não compactar com esses casos de corrupção policial, tá bom? Eles já respondiam a processo administrativo disciplinar anterior por conta desse caso anterior e aguardaremos o desfecho dessa investigação da Polícia Civil, agora desse novo caso, para colocar a apuração administrativa novamente em cima desses policiais e, quem sabe, conseguir a exclusão de policiais aí que não compactuam com o dever da Polícia Militar de preservar a ordem pública e de ser uma instituição correta de segurança. 18 horas. Karine, Kennedson e ouvintes, né? Essa realmente foi uma operação muito complexa. Agora, um dos pontos que mais chamou a atenção durante a entrevista coletiva, que foi exposto ali para os jornalistas, né? Para todo mundo que pôde acompanhar, foram espadas ornamentadas. E aí, segundo a Polícia Civil, Karine, partes, né, desses líderes dessas duas facções criminosas praticavam rituais satânicos, né? Eram objetos de colecionadores, onde eles faziam rituais satânicos, inclusive utilizando aí essas espadas. Esse material foi apreendido, né, junto ali com computadores, né, livros de registros, armas de fogo, munições, coletes balísticos, né, além ali do sequestro de bens de pelo menos 42 veículos que foram apreendidos aí durante essa mega operação na manhã de hoje aqui em Manaus. Eu tenho certeza que vai ter desdobramento, porque a cada hora que passa a gente fica sabendo de detalhes mais sórdidos, mais absurdos a respeito desse caso, dessas duas organizações muito bem organizadas, criminosas, de agiotagem, que trabalhavam aqui, né, que agiam aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, né? Exato, Karine, né? A gente está falando aí de pelo menos 40 vítimas que já foram identificadas até o momento, que tiveram aí, né, um prejuízo de mais de 24 milhões de reais, mas a Polícia Civil do Amazonas, em conjunto com a Polícia Civil desses outros 3 estados, segue aí com essas investigações e não descarta a possibilidade aí de novas vítimas surgirem nos próximos dias. Sem dúvida alguma, segue acompanhando pra gente essas informações, o desdobramento desse caso absurdo. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Já que a gente está falando de caso absurdo, né? Vamos continuar mais um pouquinho, porque tem atualização sobre aquele caso do ex-professor de jiu-jitsu e também policial civil Melqui Galvão. Ele foi preso preventivamente em Manaus sob graves acusações de crimes sexuais, incluindo estupro de vulnerável e importunação sexual contra alunas menores de idade. Esse caso chamou a atenção, inclusive, em todo o país, não é, Kenneth? A gente já trouxe aqui no 18 horas. Agora, escuta, subiu para 11 o número de vítimas com inquérito aberto nesse caso. Segundo os relatos investigados, as denúncias envolvem abuso sexual, ameaças, chantagem e abuso psicológico contra vítimas que tinham entre 12 e 17 anos quando os crimes foram cometidos. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes a respeito dessa atualização. Boa noite, André. É aquela história, né? Quanto mais a gente fica sabendo, esse caso vai piorando. Boa noite. Agora são 11 vítimas com inquérito aberto contra o treinador Melquisedeque Galvão. Muito boa noite, Karine, Kennedson, a todos que nos acompanham. Olha, essa informação ela foi divulgada pela deputada estadual Alessandra Campelo durante um ato público contra o abuso sexual no esporte que foi realizado nesse domingo em Manaus. A deputada Alessandra Campelo falou sobre o aumento no número de denúncias e a importância das investigações. Para a gente saber que não é pouca coisa, só do Melqui Galvão nós já temos 11 vítimas com inquérito aberto. 11. Porque ele está preso. Como ele está preso, as pessoas têm coragem de falar. Mas tem outros depoimentos
de outras garotas, de outros professores, mestres, enfim, que se diziam mestres, eram abusadores. Há também em outras modalidades, está aparecendo uma quantidade enorme de pessoas. E o processo segue em segredo de justiça e o treinador Melk Galvão continua preso temporariamente enquanto as investigações avançam. A polícia pede que possíveis novas vítimas ou testemunhas procurem a delegacia especializada para registrar denúncias e ajudar nas investigações. Isso porque agora crimes sexuais contra crianças e adolescentes podem ter penas mais duras no Brasil. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a punição para crimes previstos no ECA e passa a tratar esses casos como crimes hediondos. O texto endurece as penas para quem produz, guarda, compartilha ou vende material de violência sexual infantil, inclusive conteúdos feitos com inteligência artificial e deepfake. Em alguns casos, as penas podem chegar a 10 anos de prisão. O projeto também aumenta a punição para quem usa redes sociais, jogos online ou perfis falsos para aliciar crianças e adolescentes. O uso de tecnologias para esconder identidade na internet também passa a ser agravante. Outro ponto é que criminosos vão poder ser obrigados a ressarcir o SUS pelos gastos com o tratamento das vítimas. Agora o texto segue para análise do Senado. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a convocação do Neymar, Karine, para a Copa do Mundo rendeu o que falar, né, gente? Rapaz, muita polêmica, hein? Virou até assunto de divisão política, gente. Conseguem dividir política até na convocação do Neymar. Pois minha rapaz, gente. vamos pular essa parte aí, vamos pular essa parte, porque olha só, gente, não foi só no noticiário esportivo que Neymar acabou movimentando, mas também a paixão de muitos torcedores por aqueles álbuns de figurinhas. Você lembra, Karine, na época que a gente comprava ali a figurinha, ia colecionando, batia com os amigos na escola, ia trocava. Trocando figurinha repetida, ia brincar de bafo na hora do recreio. E tinha toda uma sensação da gente tentar fechar o álbum. A maioria das vezes eu não conseguia fechar meu álbum. Eu acho que isso que era graça, né? Porque a gente trocava, tinha toda essa interação e aí você acabava ali compartilhando com os amigos aquele resultado que você teve. Só que teve um detalhe nessa edição agora, desses álbuns de figurinha, porque alguns convocados, eles ficaram de fora do álbum oficial. Como é que pode isso, Karime? Gente, eu nunca vi isso. Eu não lembro de ter existido tanta gente que ficou de fora, né? Agora a Panini vai precisar atualizar essa história, porque em nota a empresa confirmou que vai lançar um pacote de atualização com novas figurinhas, mas não deu aí maiores detalhes, tá? O fato é que Neymar, Igor Thiago, o Ryan, o Bremer, o Endrick e outros 8 jogadores ficaram de fora do álbum, gente. Praticamente a convocação inteira. Como é que pode errar tanto? Pois é, gente. Por outro lado, ali o Estevão, o Bento, o João Pedro, o Éder Militão, o Rodrigo, eles estavam inicialmente entre as figurinhas, só que eles não foram selecionados pelo técnico. Só que, mesmo sem detalhes ali sobre essas substituições, alguns dos convocados eles devem ficar de fora desse álbum da Copa. Pois é, isso aí. E é isso porque cada seleção ela tem um espaço de apenas 20 figurinhas. Uma com escudo, outra ali com a equipe e 18 jogadores. Mas muita gente já vai fazer um gato aí pra tentar colocar esses jogadores. Coloca do lado, coloca em cima. Imprimir o adesivo ali, eu acho que a galera vai começar a imprimir. O negócio é completar o álbum, né? Eu acho. Bom, apesar de tudo, aqui em Manaus, fãs da seleção estão em busca do álbum oficial e das figurinhas. É aquele clima aí que lembra essa recordação bacana da gente da infância. Nostálgica, né? Nostálgica, exatamente. Vanessa Lima fala mais sobre a expectativa dos torcedores e a repercussão aí da volta do Neymar para a seleção brasileira. Boa noite, Vanessa. Pois é, galera, a febre das figurinhas da Copa voltou com força no Brasil. O grupo editorial Panini anunciou que vai atualizar o álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 depois da convocação feita pelo técnico Carlo Ancelotti. Isso porque alguns jogadores que estavam no álbum não foram chamados, enquanto outros convocados nem tinham figurinha. Entre os novos nomes que devem aparecer estão Neymar, Endrick, Bremer, Igor Thiago e Ryan. Já
atletas como Rodrigo, Éder Militão, João Pedro e Estevão, que estavam no álbum original, ficaram de fora da lista final da seleção. No álbum, são apenas 20 posições, sendo uma para escudo, outra para foto do time e só 18 para jogadores. Como as seleções convocam 26 atletas, inevitavelmente alguns vão ficar de fora. Inclusive, essa paixão de colecionador também está movimentando a economia do país, especialmente nas bancas de jornal, onde alguns vendedores chegam a faturar até 10 mil por dia com a venda de álbuns e figurinhas. O proprietário de banca de revista, Emerson Maia, comenta que essa movimentação das novas figurinhas dos jogadores favorece as vendas. A gente teve um índice muito alto de figurinhas de jogadores que não foram convocados e estão no álbum. Então, historicamente, a Panini faz, no mês de junho, um kit que vem todas essas figuras e é vendido separadamente. O custo do colecionador também cresceu, já que cada pacote de figurinhas está sendo vendido a R$ 7 e vem com 7 figurinhas. Para completar o álbum sem repetições, seriam necessários pelo menos 140 pacotes, passando de R$ 980. O álbum tradicional sai por cerca de R$ 24,90, enquanto versões especiais podem ultrapassar os R$ 300. Hoje, além das tradicionais bancas de jornal, o álbum da Copa também pode ser encontrado em livrarias, mercados, farmácias, aplicativos e até em combos promocionais de fast food. E mesmo com tantas opções modernas, a tradição continua firme. A troca de figurinhas repetidas, a busca pela rara e a emoção de completar cada página seguem unindo crianças, jovens e adultos em uma verdadeira paixão nacional, como comenta a colecionadora Maria Alice. Mas eu tô muito feliz porque eu gosto muito de futebol e o álbum pra mim representa um pouco da história, né, do futebol do nosso país, que é meu esporte favorito. O clima já é de Copa nas ruas. Calçadas pintadas, famílias inteiras torcendo juntas. Nesse cenário de festa, a volta do jogador Neymar à seleção brasileira aumentou ainda mais a empolgação. Após 3 anos afastado por lesões, o craque retorna para disputar sua 4ª Copa, animando os torcedores e movimentando a mídia. Assim, entre figurinhas, ruas coloridas e a volta do ídolo nacional, a Copa de 2026 já mostra que mais do que um torneio, é um momento que une o Brasil em esperança e paixão. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6h29. Vamos para o bloco de política do 18 horas com Kennedy Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. E saiu nova pesquisa, divulgada hoje, de intenções de voto para o governo do estado do Amazonas e coloca o senador Omar Aziz na preferência desses eleitores, desses pesquisados, com 31% das intenções de voto. Só que a pesquisa também traz uma disputa acirrada entre os principais nomes dessa corrida. Maria do Carmo, Roberto Cidade e Davi Almeida aparecendo muito próximos, não é isso? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Karime, Kennedy e a todos os ouvintes que continuam nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Como você já adiantou, Karime, senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas, tem pelo menos aí 31% das intenções de voto para governador nas eleições deste ano, segundo a pesquisa Action, divulgada na manhã desta quarta-feira. Aí logo em seguida aparecem ali Maria do Carmo, Roberto Cidade e Davi Almeida, né? Eles estariam ali empatados tecnicamente com 21%, 20% e 17% das intenções de voto. Os eleitores, inclusive, também declararam que a intenção de voto em branco ou anular o voto representam pelo menos 5% desses entrevistados. Essa pesquisa, Karime, o legal, né, o diferencial dela, a gente pode trazer assim, que além de Manaus, eles passaram aí por pelo menos 15 municípios aqui do Amazonas e entrevistaram mais de 2.000 eleitores, né? E no recorte por localização, Omar Aziz aparece aí com pelo menos 39% das intenções de voto no interior do Amazonas. Ou seja, né, realmente mostrando ali o que a gente já vinha acompanhando em algumas pesquisas anteriores, essa liderança aí do senador Omar Aziz, pré-candidato ao governo do Amazonas. Quem também surpreende, né, o Omar
ela aparece com 39 no interior e 23 em Manaus. Já ali, logo em seguida, aparece Maria do Carmo, com 24% na capital e 19% no interior. Agora, uma surpresa muito grande, ainda que ele ainda não tenha confirmado a sua reeleição, é o governador Roberto Cidade, ele que assumiu o governo do Amazonas há poucos dias. Ele aparece aí, Karime, se as eleições fossem no próximo domingo, com pelo menos 24% das intenções de voto em Manaus e 16% nos municípios do interior. Já o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, ocupa ali a quarta posição, com pelo menos 19% das intenções de voto na capital e 16% no interior. Outro dado que também chama a atenção, né, ali é que pelo menos 70% desses mais de 2 mil eleitores que foram entrevistados disseram que eles não sabem em quem vão votar. Eita, aí tá difícil. Aí são, né, nem indeciso, não tem ideia de quem vai votar. Não conhecem os candidatos. Tem muita gente que diz assim, eu não sei, não faço ideia quem são essas pessoas. Gente, vamos pesquisar aí, saber o que cada pessoa dessa fez, o que faz, quem são essas pessoas. É muito importante, é o voto, nosso voto foi tão difícil de ser conquistado novamente, é tão importante, a gente precisa ter responsabilidade, ter muita cautela nesse ano eleitoral. A gente sempre fala que o estado do Amazonas está hoje com os piores índices na educação, na saúde e segurança pública, a base para a sociedade. Estamos aí saindo de 8 anos de uma gestão que entregou o estado do Amazonas com os piores índices já registrados na história. Então, vamos pensar direitinho quem que a gente vai votar, né? Para a gente conseguir fazer o caminho de volta para o sucesso, digamos assim. Kenneth, vamos lá. Na mesma pesquisa, aparece o Davi Almeida, né, ex-prefeito de Manaus, que também concorre pré-candidato ao governo do estado do Amazonas, com alto índice de rejeição. Pois é, Karime Leão, esses dados eles chamam bastante atenção, né? Que aponta aí o ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele que aparece como detentor do maior índice de rejeição entre os principais candidatos. A gente está falando da professora Maria do Carmo, Omar Aziz, Roberto Cidade, esses que são os principais, né? Que estão com os nomes já nessa lista de pesquisas. E olha só o que acontece. Davi Almeida, eu separei na imagem 1, você que nos acompanha pelo YouTube vai poder ter acesso a essa imagem. Davi Almeida lidera esse índice de rejeição, segundo a pesquisa Action, com 33%. A professora Maria do Carmo vem logo em seguida com 22%. Omar Aziz fica na terceira colocação com 21% e Roberto Cidade, mais uma vez um ponto que chama a atenção. A Nathalie falou ainda há pouco sobre as intenções de voto e esse empate tríplice, nessa lista tríplice de empate para o governo do estado do Amazonas, e mais uma vez Cidade, ele aparece entre esses últimos colocados, né? Esse último colocado no índice de rejeição, ou seja, ele é o menos rejeitado entre os principais candidatos. Mas a pesquisa também revela um detalhe bastante importante, não pulando agora um pouco sobre esse assunto de rejeição, a gente fala sobre um dado que chama a atenção em relação ao ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Na imagem 2, que você vai ter acesso agora também pelo YouTube, dá pra gente perceber que os mais jovens, eles tendem a votar no ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida. Na faixa entre 16 a 24 anos, ele lidera as intenções de voto, chegando a 32%, mostrando ali uma forte presença nesse eleitorado jovem e urbano. Em relação às demais idades, falando ali de 25 anos até 60 anos, quem lidera essa estimativa de intenções de voto é o senador Omar Aziz, chegando até 37% das intenções de voto. Esse dado reforça a consolidação do senador Omar Aziz entre esse eleitorado mais experiente e tradicional da política amazonense. Agora a gente vai pular para a imagem 3, que a gente tem aqui o índice em relação à posição dos eleitores quando eles foram questionados em quem eles não votariam de jeito nenhum. E mais uma vez tivemos um número negativo em relação ao ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, que foi despontado nessa pesquisa com 31%. A professora Maria do Carmo ficou na segunda colocação com 24%, Omar Aziz com 18% e Roberto Cidade com 15%. O que chama a atenção desses números negativos, Karime, é que quando esse eleitor ele diz que não votaria de jeito nenhum, com certeza seja um dado chocante. Só que apesar dessa rejeição em alta, a gente tem nessa disputa algo muito pareado, muito próximo entre os candidatos. Ainda há pouco a gente ouviu a Nathalie falar 21%, 20%, 17%, ou seja, é uma diferença muito pequena
e que está muito dentro da margem de erro, que é de 2,2% percentuais para mais ou para menos. Então, de fato, esses números eles chamam bastante atenção. É necessário fazer um trabalho para poder tentar contornar essa realidade, mas infelizmente esses são os dados apresentados pela pesquisa, que foi inclusive registrado no TSE de número 05601/2026, Karime. Nathalie, vamos lá, Nathalie. 2 deputados federais do Amazonas, o Alberto Neto e o Fausto Júnior, gente, eles assinaram a emenda que propõe adiar só para 2036 o fim da escala 6x1. Foram eles e mais uns tantos, que é bom a gente pesquisar para ver como é que está a representatividade do Brasil. Mas aqui no estado do Amazonas, quem votou contra o fim da escala 6x1 foram eles, Alberto Neto e Fausto Júnior. Exatamente, né? Os deputados, né, Alberto Neto do PL e Fausto Júnior do União Brasil assinaram aí a emenda que propõe adiar somente para o ano de 2036 o fim da escala de trabalho 6x1, modelo, né, em que o trabalhador atua 6 dias consecutivos e folga ali apenas um. Essa proposta foi apresentada pelo deputado Tião Medeiros do PP do Paraná, né, e já reúne pelo menos aí o apoio de 174 deputados de todo o Brasil. Ao todo, 27 dos 91 parlamentares da bancada da Amazônia apoiam aí essa proposta, né? As propostas de emenda e constituição que tratam da redução da jornada de trabalho estão ali em uma análise da comissão especial da Câmara de Deputados e receberam aí pelo menos 2 emendas. Essas matérias elas foram apresentadas já, mas as PECs que propõem a redução da carga de horário, a carga semanal aí de 44 para 36 horas ainda está em discussão, né, em toda a cadeia nacional, a gente pode dizer assim. E aí, por meio de nota, o deputado Fausto Júnior tentou justificar aí por que ele vota nesse adiamento. A nota diz o seguinte, que ele assinou a emenda para ser favorável para o fim da escala 6x1, mas defende que essa mudança aconteça aí de forma gradual. Ele disse que o apoio às emendas foi justamente para garantir um debate mais democrático. Ele acha que isso não deve ser resolvido no calor do momento, né? Especialmente em estados como o Amazonas. Ele quis justificar os desafios logísticos da nossa região e ele inclusive, né, finalizou ali querendo fazer vaselina, sabe? Assim, aquela coisa, dizendo que a gente precisa valorizar o trabalhador sem comprometer a geração de empregos, mas a verdade é que eles votaram aí por esse adiamento. E só para complementar essa informação, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, ele afirmou que vai votar nessa próxima semana agora essa proposta de emenda à Constituição que vai reduzir essa jornada de trabalho. O que o Hugo Mota disse é que essa comissão ela já vai ser votada, esse texto já vai ser votado na semana que vem. Essa proposta ela deve seguir direto para o plenário. O Hugo Mota ainda disse que vai se reunir com o relator dessa PEC da comissão, o deputado Léo Prates, até o fim da semana para poder detalhar os pontos do parecer, ou seja, semana que vem vai ser votado esse texto, viu? Então vamos aguardar, vamos acompanhar. Kennethson, e no meio das polêmicas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a história do banqueiro, a história do filme da vida, a biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, vamos lá. O Flávio Bolsonaro achou que seria um momento ideal para liberar e para disparar aí o trailer do filme que é pivô desse escândalo, dessa confusão que fez, inclusive, ele despencar nas pesquisas de intenção de voto para a presidência da República. Que salada. Pois é, talvez o objetivo agora inicial de Flávio Bolsonaro seja tentar salvar o vídeo, salvar o filme. Mas é possível que nessa tentativa de salvar o filme, de tanta homenagem, momento tão ideal que ele escolheu para que isso acontecesse, né? Talvez fosse naquela intenção de que quando a população brasileira ou até a população internacional assistisse esse documentário, tendesse a votar mais em alguém indicado por Bolsonaro. Mas a questão é que esse tiro saiu pela culatra e muita gente já está começando a ficar preocupada, principalmente dentro do próprio Partido Liberal. Nos bastidores, o clima dentro do PL, ele já é de muita preocupação. O Flávio Bolsonaro, ele confirmou que visitou o Vocaro, foi uma questão que
pegou muito naquela época que o Vorcaro estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, admitiu que pediu esses recursos bilionários, e aí a questão é que ficou muito ruim. Nessa última pesquisa, a gente conseguiu perceber a perda de pelo menos 6 pontos percentuais, e mesmo tentando justificar que esse dinheiro ele seria para esse projeto cultural privado, o caso começou a gerar esse desgaste político. O CEO da Atlas Intel, esse que fez essa pesquisa recentemente, ele chegou a afirmar que nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, eles poderiam, nesse cenário agora devido a essa condição de Flávio Bolsonaro, ter mais chances eleitorais contra os próprios principais concorrentes, né, que são o Lula e até o próprio Flávio Bolsonaro. Outro ponto que também acendeu o alerta no PL foi o fato de que muitos eleitores terem migrado diretamente para esses grupos mais indecisos, ou seja, aquele grupo que estava meio indeciso na pesquisa tendeu a votar nessa terceira via, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, sem apoiar outro candidato específico. E a questão é que Flávio, apesar de estar tentando reagir, ele foi agora recentemente a Faria Lima, lá em São Paulo, para poder ter algumas reuniões com os empresários, representantes, para poder tentar reduzir esse desgaste, reforçar a imagem de pré-candidato do mercado. Mas a questão é que até o próprio Valdemar Costa Neto demonstrou essa insegurança. E hoje à tarde ele acabou fazendo uma divulgação negando que ele estivesse ali avaliando esses danos causados por esse grande escândalo, mas ele negou qualquer discussão sobre substituir Flávio Bolsonaro. Mas internamente, o primeiro mês ele já é tratado como decisivo para poder saber quem vai se candidatar, se vai conseguir sobreviver ou se o partido vai precisar buscar outro nome. O fato é que o time desse lançamento do filme foi péssimo e com certeza só aumenta mais a insegurança e a sensação de que está ligado a um dinheiro sujo e que com certeza ele não é aquele nome que demonstrava ser, pelo menos para o eleitor. Gente, o pior escândalo financeiro do país, né? Só isso. Mas vamos lá. Muitíssimo obrigada. Bloco de Política com Nathalie Moraes e Kennethson Paz. Você está ouvindo 18 horas. Eu, Vanessa Lima, trago os detalhes sobre a liberação de mais de 8 milhões do governo federal destinados a ações emergenciais para enfrentar a cheia no Amazonas e apoiar a recuperação de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito em Manaus, agora às 6 horas e 44 minutos. Boa noite, André. Congestionamento quilométrico está complicando o trânsito aqui na zona oeste de Manaus. Karime, Kennethson, a todos os ouvintes. Muito boa noite mais uma vez. Olha só, a Avenida São Jorge, no sentido bairro, apresenta congestionamento quilométrico nesse momento, com motoristas enfrentando muita lentidão. E pela Avenida Brasil, também no sentido bairro, o trânsito segue quilométrico e quem passa pelas proximidades do conjunto Aruanã já começa a sentir a retenção e o fluxo lento. E na Avenida Coronel Teixeira, o cenário é de trânsito carregado e concorrido, com muitos veículos na via. A orientação é aquela, né? Ter paciência, se possível, buscar rotas alternativas para evitar os trechos mais comprometidos, né? E por aqui pela Zona Oeste também já ameaça chover, hein, Karime, Kenneth? Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo, né? O André já deu uma adiantada, mas conta aí, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Nossa quarta-feira foi marcada por pancadas de chuva durante todo o dia na capital amazonense. A previsão para a noite de hoje aponta céu fechado e chuva intensa com 82% de chance de precipitações. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 21 de maio, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa com chuva forte logo cedo, mas no período da tarde, o sol até tenta aparecer entre nuvens, para trazer aquela sensação de ar pesado e abafamento por causa da alta umidade. Já à noite, a chuva volta, mas dessa vez com intensidade moderada. O resumo do termômetro. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 80% a 96%.
Vanessa segue aqui com a gente para falar sobre a liberação de mais de 8 milhões de reais do governo federal para ações de recuperação de Manaus para medidas emergenciais contra a cheia. Gente, só para a gente ter uma ideia, o Rio Negro se aproximou da cota de inundação aqui em Manaus, isso segundo informações do Serviço Geológico Brasileiro, tá? De acordo com o levantamento, o nível do rio chegou a 27 metros e 46 centímetros, apenas 4 centímetros abaixo da cota de inundação, estabelecida em 27 metros e 50 centímetros. Isso aqui em Manaus, ou seja, tem chovido bastante, né? E o governo federal liberou mais de 8 milhões de reais para ações. Isso mesmo, Karime. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou esse repasse de mais de 8 milhões para ações de recuperação aqui em Manaus. Esse recurso foi liberado por meio da Defesa Civil Nacional e o processo funcionou mais ou menos assim. Quando uma cidade sofre com desastres naturais, a prefeitura envia um plano de trabalho para o governo e depois da análise técnica da Defesa Civil desse plano, os valores são aprovados e publicados no Diário Oficial da União, que foi o que aconteceu hoje. E esses repasses, eles são essenciais para garantir uma resposta rápida e oferecer segurança e dignidade às famílias atingidas. Nos últimos anos, o Amazonas tem enfrentado fortes chuvas, alagamentos e erosões, principalmente nas áreas mais vulneráveis, o que torna essa medida ainda mais urgente e necessária. E além do apoio financeiro, a Defesa Civil Nacional também oferece treinamentos para agentes municipais e estaduais, buscando melhorar a reparação das cidades diante de novos eventos extremos. A preocupação agora é que com as mudanças climáticas e os eventos cada vez mais intensos, os municípios estejam mais preparados para agir rapidamente e reduzir os impactos na população. Karime Kennedy e ouvintes. Muitíssimo obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. E tem novidade sobre o caso policial militar, o Oswaldo Lima da Silva. Ele foi preso acusado de estupro durante uma abordagem policial num posto na M010. Dessa vez, a Polícia Civil do Amazonas prendeu o advogado Matheus de Souza Ferreira, suspeito de ameaçar e coagir a jovem vítima do estupro. É um caso que fica cada dia pior também, Kennedy. O advogado Matheus de Souza Ferreira é investigado por tentar intimidar a vítima para que ela desistisse do processo. A polícia afirma que o advogado preso e Camila Fernanda Alves de Almeida, ex-companheira do policial investigado, atraíram a vítima e tentaram intimidá-la. E quem traz mais detalhes a respeito desse caso é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, segundo as investigações da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, o advogado e Camila Fernanda Alves de Almeida, que é ex-companheira do policial, teriam atraído a jovem e tentado pressão para que ela mudasse o depoimento. Camila é considerada foragida e está sendo procurada pela polícia. A delegada Patrícia Leão disse que uma mulher se passou por integrante da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas para convencer Tainara a entrar em um veículo. A polícia aponta que durante o trajeto a vítima passou a ser ameaçada e coagida para beneficiar o policial investigado. Entrou a Camila Fernanda Alves de Almeida, que é a ex-companheira do abusador, né, de quem praticou o crime sexual contra essa vítima. Lá, essa mulher passou a ameaçar, a intimidar, a coagir, a fazer com que a vítima mudasse seu depoimento para beneficiar seu ex-companheiro. Então, diante de toda a gravidade dessa situação, nós representamos pela prisão preventiva desses agressores. Nesse momento, nós pedimos apoio da população para que denunciem, né, para que nos informe onde nós podemos encontrar Camila Fernanda Alves de Almeida. A Polícia Civil informou que o advogado se apresentou espontaneamente na delegacia na noite de segunda-feira, teve a prisão cumprida e passou por audiência de custódia nessa terça-feira, quando a Justiça decidiu manter a prisão. Os investigados podem responder por organização criminosa, ameaça, coação no curso do processo, falsa identidade, sequestro e cárcere privado. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas informou que é em
ainda não foi oficialmente comunicado sobre a prisão do advogado Matheus de Souza Pereira. A entidade afirmou que, depois do acesso formal às informações do caso, vai apurar os fatos e adotar as medidas necessárias dentro das atribuições institucionais. Agora, a defesa do tenente Oswaldo Lima da Silva negou as acusações e afirmou que existem contradições nos depoimentos da vítima e de testemunhas. Os advogados também destacaram que o policial se apresentou espontaneamente à delegacia e autorizou a coleta de DNA e que, segundo a defesa, demonstraria confiança na inocência dele. A Polícia Militar do Amazonas informou que o tenente segue preso no núcleo prisional da corporação por determinação da Justiça. A Polícia Militar também confirmou que foi aberto um inquérito policial militar para acompanhar as investigações conduzidas pela Polícia Civil sobre o caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Vamos agora de indicadores econômicos. O dólar fechou em queda de 0,79%, segue cotado aos R$5. O euro fechou em queda de 0,57% aos R$5,81. O Bitcoin fechou em queda de 0,25% aos R$387.117. E o Bovespa fechou em alta de 2,17% aos 178.062 pontos. E dados do Diese mostram que o Norte teve o pior desempenho do país nas negociações salariais acima da inflação entre janeiro e abril desse ano. Aqui o trabalhador continua sentindo no bolso o peso da desigualdade. Quem traz pra gente os detalhes é Odinei Araújo. E enquanto o preço da comida, do gás e da passagem continua pesando no bolso do trabalhador, a região norte segue ficando para trás nas negociações salariais. O norte do Brasil começou 2026 com o pior desempenho nas negociações salariais acima da inflação. Os dados são do Diese e mostram que, enquanto outras regiões conseguiram ganhos maiores, o trabalhador nortista e amazônida continua lutando para fazer o salário acompanhar o custo de vida. Entre janeiro e abril, o norte teve o menor índice de aumentos reais do Brasil. O valor médio dos pisos salariais no período de janeiro a abril de 2026 foi de R$ 1.867. Já o valor mediano ficou em R$ 1.736. Entre os setores econômicos, o maior piso médio de 2026 foi encontrado na área de serviços, ao valor de R$ 1.912, enquanto o maior piso mediano ocorreu no setor rural a R$ 1.850. Na prática, isso significa que muita gente até recebe reajuste, mas continua sem poder de compra. O estudo também mostra que o Centro-Oeste lidera as negociações enquanto o Norte segue no fim da fila. E aí fica a pergunta: como o trabalhador vai conseguir fechar as contas se o salário sobe devagar e os preços disparam todo mês? Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Que muita gente não imagina, mas um pequeno gesto pode fazer toda a diferença na vida de bebês que lutam pela sobrevivência nas unidades de terapia intensiva neonatais. O Dia Nacional de Doação de Leite Humano, comemorado dia 19 de maio, reforça justamente a importância desse ato de solidariedade. E em Manaus, Karime, os bancos de leite humano e postos de coleta recebem doações que ajudam a alimentar principalmente bebês prematuros ou recém-nascidos internados, que dependem desse alimento para poder se desenvolver de forma sustentável, saudável, né? Sem dúvida, saudável mesmo. É muito importante o leite materno. E quem traz pra gente mais detalhes a respeito do assunto é a repórter Vanessa Lima. Então, Vanessa, como um gesto que leva apenas alguns minutos, como é que esse gesto pode mudar, salvar vidas e dar uma nova chance a esses bebês que enfrentam os primeiros dias de vida numa UTI? Boa noite a todos. É justamente aí que está a grande força da doação de leite. Um gesto que pode representar a diferença entre a recuperação e o agravamento do quadro de um bebê prematuro em uma UTI neonatal. Isso porque muitos desses recém-nascidos estão com o sistema imunológico ainda muito frágil e sem condições de receber outros tipos de alimentação. Então, o leite humano acaba funcionando quase como um verdadeiro remédio natural. Em Manaus,
Manaus, maternidades e bancos de leite estão intensificando a mobilização para conscientizar mais mulheres sobre a importância da doação, buscando reforçar os estoques justamente nesse período em que muitas unidades enfrentam queda nas contribuições. Como destaca a enfermeira Ana Hilda, essas ações são essenciais para garantir que mais crianças recebam o leite necessário para sobreviver e se desenvolver com saúde. Porque ainda estamos no meio do mês, né, do meio do ano ainda, mas as doações, a gente precisa procurar todos os dias, dentro das enfermarias, nas divulgações, e as doações de leite, elas são importantes porque elas beneficiam os bebês que estão na UTI, prematuros, de baixo peso, eles que recebem esse leite que são doados por essas mulheres que estão amamentando de forma exclusiva, e aquele leite que está excedendo, ela pode fazer essa doação. O que ela pode fazer? Ligar para os bancos de leite, nós vamos na casa, na residência da paciente, fazemos as orientações de como fazer a retirada, conservação desse leite e agendamos uma nova visita para fazer a busca desse leite. E não precisa ser uma grande quantidade. Segundo o Ministério da Saúde, apenas 1 litro de leite humano pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Dependendo do peso do bebê prematuro, apenas 1 ml já ajuda na nutrição durante uma refeição. O leite materno ajuda no ganho de peso, protege contra infecções graves, reduz riscos de complicações intestinais e ainda contribui para o desenvolvimento saudável do bebê. E o processo de doação é mais simples do que muita gente pensa. A mãe pode retirar o leite em casa, seguindo os cuidados de higiene e armazenamento orientados pelos bancos de leite. Depois, esse leite passa por um rigoroso controle de qualidade, incluindo seleção, pasteurização e análise laboratorial, antes de chegar aos bebês que mais precisam. O Brasil, inclusive, é referência mundial quando o assunto é banco de leite humano. O país possui a maior e mais complexa rede de bancos de leite do mundo, com centenas de unidades e postos de coleta espalhados pelo território nacional. Só em um único ano, mais de 200 mil bebês foram beneficiados por essa corrente de solidariedade. Então, essa campanha reforça uma mensagem poderosa. Doar leite humano é doar vida e esperança para milhares de famílias todos os dias. Volto com vocês. 18 horas. Esporte. Karime, quarta-feira vai ser de muita pressão hoje, gente, lá no Caldeirão, lotado, e aí com cara de decisão entre os gigantes brasileiros na Libertadores. O Flamengo chega embalado, líder do grupo com 7 pontos, mas sabe que terá pela frente um dos jogos mais duros dessa fase de grupos contra o Estudiantes, lá na Argentina, e tem muita gente querendo secar a gente, né, Karime? Mas só existem 2 times, né, gente? Flamenguista e antiflamenguista, isso a gente já sabe, não tem problema. Vamos lá, do outro lado, Kennedy, o Palmeiras tenta manter a força e a regularidade que marca um trabalho de Abel Ferreira diante do Cerro Porteño num confronto direto pela liderança do Grupo F. E fechando a noite de Libertadores, tem o Red Bull Bragantino, que encara um dos maiores testes possíveis no continente, enfrentar o River Plate em Buenos Aires. O time paulista, ele começa a rodada fora da zona de classificação e precisa somar pontos contra o líder do Grupo H, que tem 10 pontos e uma das camisas mais pesadas, com certeza, da América do Sul. Gente, escuta essa. Depois de 24 anos, o futebol da região norte volta a respirar tradição com o retorno da Copa Norte ao calendário da CBF. Uma competição que marcou gerações, revelou clubes históricos e carregou rivalidades fortíssimas, está de volta repaginada. Agora com 4 grupos e a participação de equipes do Norte, Centro-Oeste e também do Espírito Santo. Mas o que o Mataça, o torneio representa visibilidade no calendário e oportunidade para clubes que lutam por mais espaço no cenário nacional. E uma das notícias que mais movimentou o futebol amazonense nesses últimos dias foi a saída do técnico Thiago Gomes, do Nacional, às vésperas da final da Copa Verde, gente. Anunciado pela Confiança, o treinador, ele explicou ali que recebeu o convite para participar de um projeto de longo prazo ligado à nova estrutura de SAF, um modelo que vem transformando o futebol brasileiro. A decisão, ela dividiu opiniões, é claro, entre os torcedores, né? Ninguém gostou dessa situação. E agora, principalmente nesse momento de saída, Karime. 18 horas.
Trânsito. E vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles. André, teve ocorrência de chuva hoje, quarta-feira? Conta pra gente. Olha, a forte chuva que atingiu Manaus nesta quarta-feira provocou uma série de transtorno em diversas áreas aqui da capital. Até às 5 da tarde, a prefeitura registrou 38 ocorrências relacionadas ao mau tempo em diversas zonas aqui da... As principais ocorrências estão 13 alagamentos, sendo a maior parte registrada na zona norte da capital. Também foram contabilizados bueiros estourados, deslizamento de terras, erosões, desabamento e riscos de desabamento em vários bairros aqui de Manaus. Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o bairro Cidade de Deus foi o que mais registrou chuva nas últimas 24 horas, com aquele mais de 42 milímetros, considerado chuva forte, né? Chuva normal vai até os 10 milímetros. Também choveu forte nas regiões do Puraquequara, Tarumã, Igarapé do Penta e Lago Azul. A prefeitura também orienta que a população evite áreas alagadas, redobre a atenção no trânsito e procure locais seguros em casos de risco. Volto com vocês. André, muito obrigada pela participação e vou agradecer também, ler aqui uma participação, gente, do Jefferson Souza. Amo essa equipe de jornalismo, meu compromisso diário, escutar a Mix, ou 18 horas. Parabéns à equipe por mais profissionais assim como vocês. O comentário do Jefferson Souza, que acompanha a gente ao vivo pela live do YouTube. Muito obrigada pelo comentário. Aproveitando esse momento também, gente, se você tiver qualquer comentário, manda pra gente no nosso Instagram, a gente vai ler aqui no 18 horas. Semana que vem é o nosso aniversário, né, Karime? Dia 27, nosso aniversário. Se você quiser destacar um momento, uma reportagem, algo que marcou esses anos, a gente tá aqui desde 2019. Então, participa lá, coloca no nosso Instagram que a gente vai colocar no dia 27 aqui. Agora, Manaus, 7 horas e 2 minutos, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Amazonas e sua capital voltaram a figurar e de forma negativa em ranking de qualidade de vida. O Instituto Amazon apontou as cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026. O Índice de Progresso Social Brasil 2026 revelou quais são as capitais e os estados do Brasil com melhor qualidade de vida. Manaus aparece em 20º e o Amazonas também em 20º lugar. A maioria dos 62 municípios amazonenses receberam notas baixas. O indicador deve ser levado em consideração pelas lideranças políticas do estado e pré-candidatos a cargos eletivos. A pergunta é: como tirar o Amazonas e Manaus da situação em que se encontram nos aspectos sociais de saúde, educação e segurança pública? É preciso discutir democraticamente as prioridades para o uso dos recursos nos orçamentos públicos. E essa discussão deve fazer parte do debate público para as eleições. Se não der para resolver tudo de uma vez, é imprescindível que dê para melhorar. Certamente a qualidade de vida do povo depende dessas decisões e da vontade política de colocá-las em prática. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kenneth São Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.